essa bucha indomável. Esperar um pouquinho o pessoal entrar e a gente começa. Onde é que veio a quantidade de pessoas que está aí? No grupo. Abre o grupo no teu celular que você consegue visualizar. Ah, tô vendo. Eu tô visualizando. Tem 6 pessoas já. Inclusive, já vou liberando uma galera que eu tô pendente. Bom, como o live vai ficar salvo no grupo, acho que dá pra gente começar e quem entrar depois pode acessar depois por lá. Bom, eu vou me apresentar, eu me chamo Júnior Gonçalves, né? Eu sou médico veterinário, sou residente em saúde coletiva, sou proprietário do Gatil San Pietro e hoje eu vim trazer para vocês um assunto que para muitos pode ser uma coisa corriqueira, uma coisa tipo simples, mas tem muita gente, a gente vê todo dia no grupo pessoas perguntando a data certa para fazer uma castração, quais os riscos, por que castrar, por que não castrar. Eu trouxe uma apresentação de uma forma bem leve, uma linguagem bem fácil, entendimento mesmo, para que vocês possam entender o porquê a gente deve castrar animais de companhia. Vou deixar a palavra agora para a Amanda e para o Daniel, que também são os outros 2 administradores do Grupo Persa Brasil, junto comigo. Bom, meu nome é Amanda, eu sou proprietária do Gatinho Marçom, sou cabeleireira e também faço parte do American Cat Club. Sou responsável pelo financeiro e estou aqui para poder contribuir com todos vocês. É isso. Lembrando que o Júnior também faz parte, né, do América. Exatamente. Também nós três fazemos parte da diretoria do American Cat Club. Eu sou o Daniel Azevedo, muita gente já me conhece aí dos posts, das polêmicas do grupo. Sou proprietário do Gatil Malak, né? Sou estudante de veterinária, estou no penúltimo ano e estou aqui para ajudar vocês também. Então vamos lá. Então eu te me apresentei, né? O tema de hoje é castração de cães e gatos. Como disse, eu sou residente em saúde coletiva, proprietário do Gatil San Pietro. Então, na verdade, assim, o que é a castração, né? A castração nada mais é do que uma gonadectomia, que consiste na remoção das gônadas sexuais, que no caso dos machos, das fêmeas, são os ovários, os ovidutos ou as trompas e o útero. E no caso dos machos, os testículos, né? Basicamente, o aparelho reprodutivo da fêmea, ele é composto por 2 ovários, 2 ovidutos, um útero, uma cérvix e a vagina. A puberdade na fêmea felina geralmente se inicia a partir do 6º ao 8º mês de idade. Na fêmea, o tempo que ela vai entrar na puberdade sofre influência em relação ao peso. Então, quando a fêmea está próxima do peso que ela vai ter na idade adulta, ela começa a entrar na puberdade. Já o aparelho reprodutivo do macho consiste basicamente em 2 testículos, uma próstata e um pênis, tá? No caso dos machos, o pênis ele possui essa característica, ele tem essas espículas, né, na foto superior, que é característico do macho que não é castrado. Essas espículas elas servem para que o macho, ao penetrar a fêmea, provoque um estímulo com essas espículas, que são esses pontinhos brancos, e a partir disso ele induz a ovulação na fêmea. O macho castrado, ele perde essas espículas, então ele fica com o pênis lisinho, conforme a segunda foto ali de baixo. Tem muita gente que também a dúvida é de como saber se é macho ou se é fêmea, né? Já que os felinos, em geral, eles não apresentam uma diferença sexual, por exemplo, como o leão e a leoa, né? Que a gente sabe que o leão tem uma juba e a leoa não tem. No caso dos gatos domésticos, eles não têm diferença visível entre o macho e a fêmea.
A diferença está no aparelho reprodutivo, né? Então, como vocês podem ver, no caso do macho, a distância do ânus e do pênis, ela é um pouco maior do que o ânus e a vagina da fêmea, que é bem próximo. Aí você consegue visualizar na foto à direita como que é essa distância e fica mais fácil de visualizar. Né? Por que castrar? Eu vou falar um pouquinho como que funcionava antes de começar essa vibe da castração. Então, antigamente, os animais viviam nas ruas, né? Tinha muito animal de rua, como tem hoje em dia, mas a forma de controlar a população desses animais era basicamente a eutanásia. Ou em câmara de gás, ou os animais eram submetidos a choque, né? Ou até mesmo com injeções intravenosas ou intramusculares com fármacos que causavam uma parada cardiorrespiratória no animal e ele vinha a óbito. Com o surgimento das políticas de bem-estar animal e proteção animal, essa forma de controle populacional ela caiu por terra. E aí então surgiu a castração, que vai manter o animal vivo, só que a gente vai deixar o animal, impedir que esse animal consiga se proliferar, que a fêmea consiga emprenhar e produzir mais filhotes, né? Então, dentre as vantagens de se castrar uma fêmea, evitar o nascimento de ninhadas indesejadas, consequentemente evitar a superpopulação, evitar piometra, que é um dos problemas do aparelho reprodutivo da fêmea, diminui a incidência de tumor de mama, que os estudos hoje em dia já mostram para a gente que ele é hormônio dependente, né? Então ele depende muitas vezes do hormônio no organismo da fêmea para que tenha um estímulo para a formação desse tumor. Ele deixa o animal mais carinhoso, né? E mais tranquilo. Diminui fugas e passeios, aumenta a expectativa dessa fêmea e evita a transmissão de doenças infectocontagiosas. A gente sabe que a FIV e a FeLV estão por aí e basicamente elas são por exemplo, numa cópula ela é transferida através da mordedura e arranhadura, que muitas vezes acontece antes, né, naquela parte de conquista ali do macho e da fêmea, eles acabam brigando, se mordendo, se arranhando, e pode ser que transmita a doença desse tipo. No caso do macho, também evita o nascimento de ninhadas indesejadas, porque ele não vai ter estímulo para sair procurar uma fêmea e copular. Diminui a incidência de inflamações e também de câncer de próstata, né? Ele vai evitar a incidência de tumor de testículo, né? Porque o testículo vai ser retirado durante o procedimento. Diminui brigas e passeios, né? Todo mundo fala, castra o animal porque ele vai parar de sair. Se o animal já for um gato que ele já tenha o costume de dar passeio, de sair para a rua à noite, sair para caçar, a castração não vai resolver esse problema, tá? A gente consegue manter um animal dentro de casa colocando rede na janela e telando essa casa inteira, para evitar que esse animal vá para fora. Lembrando que na castração a gente retira, no caso da fêmea, o ovário, o oviduto e o útero, e no caso dos machos, o testículo. Então o animal vai continuar com as pernas, ele vai continuar saindo, tá? Diminuir brigas e passeios, a marcação de território, que é muito presente no macho, né? O odor da urina do macho não castrado é muito forte e ele tende a borrifar, a fazer xixi nos cantos, em sofá, em algum local específico da casa, para demarcar o território, principalmente quando se tem mais de um macho não castrado em casa. Também aumenta a expectativa de vida, assim como na fêmea, e evita a transmissão de doenças infecto-contagiosas também. Só para você ter uma ideia, um casal de animais pode originar em 10 anos, com sucessivas gerações, com 2 crias por ano, em média de 2 a 8 filhotes por dia, todo esse número de animal aqui. Então, em um ano seriam 12 animais, em 2 anos 66, em 3 anos 382 e assim sucessivamente. O número é bem grande aqui, né, no 10º ano. Claro que provavelmente não chegue todo esse total, porque os animais vão morrendo atropelados, envenenados ou por briga, mas a expectativa é que realmente um casal em 10 anos gerando filhotes e essas crias se proliferando, que ele gere esse número de 80.399.780 descendentes. Dentre os problemas da gata, né, da fêmea,
a piometra é a mais comum, né, de aparecer o problema reprodutivo. Então, o que acontece? O animal entra em cio, né? A piometra ela surge por determinados estímulos, né? E ela nada mais é do que uma infecção uterina, ou seja, uma infecção do útero, que acaba ocorrendo o acúmulo de pus ou pus com sangue, ou até somente sangue dentro do útero, né? Ela tem que estar ligada, então o histórico dessa fêmea, para ela desenvolver uma piometra, ela tem que ter passado por um cio recente, tá? Que é quando a cervix, como se fosse um tampão do aparelho reprodutor feminino, né? Ele se abre, que a fêmea entende que ela está no cio, ela vai cruzar e que ela precisa abrir aquele conduto para que os espermatozoides passem, né, e alcancem o óvulo. Então, o que acontece? A vagina da fêmea, ela tem, da mesma forma que da mulher, ela tem aí uma flora, uma microbiota própria dela. Quando a cervix se abre e essa fêmea entra no cio e não ocorre a cópula, pode ser que essas bactérias dali da vagina migrem para dentro do útero. E aí ocorre a piometra, tá? Os sinais clínicos geralmente da piometra são distensão abdominal, tá? É evidente, principalmente quando é fechada, né? Que fica todo esse volume de líquido lá dentro. Febre, porque é uma infecção bacteriana. A fêmea fica apática e não consegue mais comer, né? Letárgica. Ela apresenta poliúria e polidipsia e pode apresentar vômito. Em alguns casos, ela apresenta diarreia e perda de peso. E o tratamento é sempre cirúrgico. Tá? Aqui a gente vê duas fotos na lateral de uma fêmea, de um útero, né, repleto aqui com as pinças. E na foto de cima, para vocês terem noção do tamanho do problema, tudo isso aqui estava dentro dessa gatinha. Então, para vocês verem a capacidade que o útero tem de formar essa infecção, né? E isso pode romper dentro do animal e levar o animal a óbito, tá? E os tipos de piometra? A gente tem dois tipos. A piometra aberta, que é quando a cervix continua aberta, mesmo depois da infecção, e ela fica vazando ou sangue ou muco, né? Que é o muco purulento, que é o sangue com o pus, que é na foto de cima. Eu não encontrei uma foto de gato para colocar para vocês, por isso eu coloquei uma foto de um cão. Então vocês podem ver essa secreção que está saindo, ela fica com essa descarga direto, um odor bem forte, e ele é muito característico, tá? E a piometra fechada, que é quando, logo após o cio, essas bactérias migram para dentro do útero, e essa cervix normalmente se fecha, né? Porque, teoricamente, ela abriria para passar dos espermatozoides durante a cópula, e depois ela se fecharia para acontecer a gestação. Como muitas vezes a fêmea em casa não é castrada e não tem um macho para copular com ela, acaba tendo piometra, tá? Então, todo esse líquido, esse muco, essa infecção produzida pelo útero, ela fica dentro do corpo da fêmea, dentro do útero, e aquilo vai aumentando, e o risco de romper é muito, muito alto, tá? Então, a piometra fechada, ela não apresenta secreção vaginal, então a gente não observa o corrimento vaginal na piometra fechada, é a forma mais grave da doença, o risco de rompimento é muito grande, tá? E quando isso se rompe, ela gera uma peritonite séptica, que é uma infecção do peritônio, que é como se fosse uma cápsula não, mas uma rede de proteção das vísceras e dos órgãos internos ali do corpo. E muitas vezes isso leva a óbito. Outra questão ligada à não castração de fêmea, né, os tumores mamários. Então, ele está entre o terceiro mais comum em gata, tá? Ele não tem predileção por raça para acontecer. E nas gatas, de 80% a 90% dos tumores que aparecem são malignos. E muitas vezes eles apresentam metástase, tá? Que é quando, digamos que uma mudinha, entre aspas, desse tumor migra para determinado órgão ou parte do corpo e começa a se replicar
além já do tumor da mama, né? Então, a gente sabe que 50% a 90% dos casos felinos apresentam metástases, e os locais mais afetados são os linfonodos regionais, que estão perto das mamas e axiais, né, embaixo da axila do animal, o pulmão, fígado e a pleura, que é uma capa que envolve o pulmão. Também está ligado ao uso de anticoncepcionais, então a pessoa não castra a fêmea, mas ela não quer que a fêmea fique, né, com aquele incômodo de ficar gritando, de ficar miando durante a noite, ela vai aplicar um anticoncepcional para passar aquele cio. O anticoncepcional também induz a formação de tumores mamários, tá? A gente sabe que 99% das cadelas castradas antes do primeiro cio não desenvolvem o câncer de mama. Então, para você ver como o hormônio de um animal não castrado influencia no surgimento de câncer de mama nas cadelas, no caso aqui, né? E no caso das gatas, a castração reduz a chance de câncer de mama em até 60%. A gente tem uma realidade no Brasil hoje que já é vivida há muito tempo fora daqui, que é a castração pediátrica, né? Que consiste numa ovarioesterectomia nas fêmeas ou uma orquiectomia no macho, né? Que é a mesma técnica, são retiradas as mesmas coisas, porém o animal precisa passar por esse procedimento entre os 2 e 4 meses de idade. Ou seja, os animais precisam ser imaturos sexualmente para passar por esse procedimento. Os fatores associados que surgiram junto com essa técnica, né, com esse tipo de castração, da castração cedo dessa forma, foi a superpopulação canina e felina, né, que é um problema mundial. Então, muitas vezes esses animais eram adotados, iam para casa do tutor com a castração meio que garantida, mas por algum motivo essa fêmea acaba entrando no cio mais cedo do que a data agendada da cirurgia, ou então o proprietário não liga e não quer castrar, e essa fêmea acaba se reproduzindo e gerando essa superpopulação, né? A disseminação de zoonoses, que nada mais é do que a zoonose, o termo seria doenças de animal e de humano, e vice-versa. Então, tanto o animal pode passar para o ser humano, como o ser humano passar para o animal, né? No caso dessa foto do meio aqui, a gente tem um caso de esporotricose, que é uma zoonose. Então, um gato com lesão de esporotricose, e ali do lado uma perna com uma lesão de esporotricose também. A esporotricose é um fungo, tá, que passa do felino para o ser humano. Essas duas fotos aqui também são de mordeduras, então ataque a pessoas e animais silvestres, né, que causa risco ecológico. Essas duas fotos aqui do lado da pessoa com a perna lesionada foi na unidade de saúde onde eu trabalho, né, onde eu faço parte da residência, que tinha um grupo de animais em um campo próximo ali, e essas pessoas estavam passando e acabaram sendo mordidas. Então, a gente não sabe o histórico do animal, se ele tem raiva, se não tem, acaba gerando demanda dentro de uma unidade de saúde, vacinação, soro, enfim, vai depender de cada caso, né? Mas o ataque a pessoas também está relacionado ao surgimento da castração pediátrica. O risco ecológico pode ser um dos principais problemas em relação à superpopulação, né? Que a gente está vendo agora de 2020, então de 6 de abril, animais do México matam bilhões de animais silvestres e levam à extinção de espécies. Então, o que acontece? Os gatos, eles, por instinto, são caçadores, né? Estima-se mais ou menos que seja de 30 bilhões o número de animais que os gatos ferais, né, que são gatos de rua, abatem por ano, que estima-se mais ou menos que são 6 vezes mais do que esses animais seriam predados por seus predadores naturais dentro do ecossistema, né? Em Fernando de Noronha também já teve espécie que foi extinta por conta de gatos. Então, os gatos foram levados para a ilha e eles acabam predando, né, a espécie. Por exemplo, esse lagartinho que está na boca desse gato, ele é uma espécie que só existe em Fernando de Noronha e já está quase extinto. Então, para você ver que a castração ela não influencia só na vida do animal, né? Influencia numa cadeia toda. O histórico da castração animal surgiu nos Estados Unidos, né, por conta de um grande número de animais abandonados. Então, na época, estimava-se meio que 2 milhões de animais
abandonado nos Estados Unidos. Então, a American Human Association, em 1992, determinou que nenhum animal adotado em abrigo deveria se reproduzir, dando suporte, né, à castração precoce. Então, em 92, aí, eles já, quase 30 anos atrás, nos Estados Unidos, eles já tinham essa mentalidade de que a castração precoce poderia ser uma coisa legal para controle populacional. A American Veterinary Medicinal Association, em 1993, reforçou a necessidade da castração precoce, né? E a Associação American Animal Hospital Association, em 1998, aprovou o conceito da castração precoce para cães e gatos. Tá? Então, já é de pelo menos quase 3 décadas atrás aí o histórico da castração pediátrica fora do Brasil. Aqui ainda é muito... a gente ainda tem dificuldade de encontrar profissionais que façam esse tipo de procedimento por medo ou por insegurança, ou até mesmo porque acredita que o animal tem que entrar no cio primeiro para depois ser castrado, e o que não é verdade. Então, a Organização Mundial estima que hoje em dia no Brasil existam cerca de 30 milhões de animais abandonados, entre eles 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Essa informação dos gatos, ela é meio que contraditória, tá? Porque os gatos a gente não consegue ver com tanta facilidade como a gente vê os cães, por exemplo, né? Andando pela rua. Os gatos geralmente têm hábitos mais noturnos para caça, que é a hora que os animais, principalmente as aves, estão parados nas árvores para dormir. Então eles se aproveitam desse momento para fazer a caça deles. Eu percebi isso na minha cidade, porque eu faço parte do programa de controle populacional de animais aqui na minha cidade, e a gente separou uma cota menor dentro dos 3.500 animais por ano que é feito de castração aqui, digamos que é 1/3 de vaga para gato e 2/3 do total para cães, né? A procura por gato é muito maior do que de cães, então a gente talvez ano que vem tenha que rever esse conceito, porque realmente a população de gato está aumentando muito, porque elas entram no cio muito mais vezes do que as gatas, né? Elas podem entrar no cio a cada 3 meses e ter uma cria a cada 3 meses, 3, 4 meses, enquanto as gatas têm, em média, 2 crias por ano, né? Uma das coisas que a gente ainda peca aqui no Brasil é a disponibilidade de informações para estudantes e veterinários, é bem limitada. Então, as universidades elas não formam esses veterinários ensinando a técnica da castração pediátrica. Geralmente a gente faz cirurgia, né, durante a graduação em animais adultos. E a gente deveria incentivar essa técnica da castração pediátrica já dentro das universidades, para que o profissional saia já com segurança para fazer, né? Nos Estados Unidos, hoje, cerca de 60% dos veterinários que atuam no país apresentam familiaridade com essa técnica. Então, a gente vê que a diferença deles para a gente é muito grande. As vantagens da castração precoce, né, é a rapidez, né? Então o tempo cirúrgico é muito baixo, porque o filhote ele não tem tanta gordura, ele é um animal menor, então ele não acaba sendo muito mais rápido. O sangramento é mínimo, praticamente nulo, é um baixo nível de estresse para o animal e um baixo índice de complicações anestésicas e no pós-operatório. Tá? Por exemplo, essa imagem que eu coloquei aqui é de uma fêmea que eu fiz faz mais ou menos uns 15 dias, uma filhote que vai embora agora essa semana aqui de casa, e para vocês verem, eu usei apenas um ponto para fechar a pele dessa gata e a musculatura dela. A castração ela é feita com um ganchinho cirúrgico, então não preciso abrir tanto esse abdômen para que eu consiga ter acesso ao ovário e ao útero lá dentro. Então tudo é meio que como se fosse uma pescaria lá dentro. Eu pego com um ganchinho e tiro para fora essa estrutura que eu preciso remover na cirurgia, e fica maravilhoso, né? A recuperação é muito mais rápida e o animal praticamente não sente que ele passou por um procedimento cirúrgico. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Além de tudo, a gente está falando aqui de posse responsável, né? O American Cat Club, né,
é uma associação, é um clube de criadores de gato que incentiva a castração desses animais. A gente está sempre incentivando também a castração dos filhotes que vão ser entregues para eles já irem para a casa do proprietário novo com a castração feita, né? Então, aqui em casa não sai nenhum gato que não seja castrado. Então, todos os animais que saem daqui de casa, eles são castrados, eles são esterilizados. Não tem o porquê uma pessoa que queira um animal para pet, para companhia, querer um animal inteiro, né? Sendo dessa forma, a gente consegue evitar a proliferação de doenças genéticas, né, infectocontagiosas. Doenças genéticas que eu digo seria a PKD, né, que é a doença renal policística, que vai levar à falência renal desse animal bem cedo. Então, a expectativa de vida de um animal com doença renal policística é muito pequena. Além da FIV-FeLV, que a gente já falou durante a apresentação, e impede um comércio ilegal desses animais, né? Que os fundos de quintais que visam apenas lucro se proliferem, né, nesse meio. Então, a gente incentiva a castração pediátrica, a gente incentiva a posse responsável dos animais, e, infelizmente, quem quer adquirir um gato do meu gatil vai ter que levar um animal castrado para casa, né? Hoje em dia, na verdade, já tem muito tempo que eu adotei essa postura, e hoje em dia nem para criador a gente está deixando, vendendo esses animais, né? Já pensando no bem-estar do animal e pensando na vida que o animal vai ter, né? No bem-estar desse animal mesmo. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu vou ver que tem alguma pergunta aqui durante a live para a gente responder para vocês. Daniel e Amanda querem acrescentar alguma coisa da vivência, de como é a questão do gatil de vocês? Seu microfone está desligado, Amanda. Agora foi? Agora foi. Aqui em casa também, o mesmo protocolo do Ju, né, do gatil San Pietro. Só sai castrado de dentro de casa, eu não abro mão disso. Até porque eu já passei na minha criação por alguns casos de piometra, que todo criador está sujeito, e assim, é muito triste. É muito triste, você corre risco real de vir a perder o seu animal. Quando a gente fala aqui no grupo sobre castração, eu já fui questionada por várias vezes. Então por que você não castra os seus animais? Porque eu estudei para mim poder fazer o que eu estou fazendo. Tem um estudo por trás, são anos criando para poder ter um manejo de fazer a forma certa, né? Se não existir os criadores idôneos, as raças elas se extinguem. Não é a castração que extingue uma raça, não é. Eu já ouvi isso aqui também. Mas você extinguir uma raça não é legal porque a castração faz isso. Não, a castração não faz isso. A castração, ela evita que os filhotinhos, que as fêmeas, que os machos tenham maiores problemas de saúde, né? Então, assim, o criador tem inteiro, sim, o criador precisa existir, e não existe só criador de gato persa, de gato bengal, de Maine Coon. Existe de várias espécies, tá? Existe, sim, criação de leão, criação de... Não são todos retirados da natureza, alguns nascem em cativeiro, mas existe criação de passarinho, criação de espécies de cavalo, várias variedades de cavalo, de vaca. Então, assim, é necessário o criador. O criador, ele é muito necessário. É isso. Querem complementar? Só reforçando, né, assim, a gente, às vezes, é um pouco chato no grupo, porque a gente tenta passar para todo mundo a questão da criação responsável, né? Então, assim, às vezes, a gente pega por inúmeras vezes a pergunta, o meu gato é persa? Aí a gente pergunta, o que é que... Eu pelo menos, a resposta que eu dou o que é que está falando no pedigree dele? Aí pronto, aí já vira aquela polêmica, né? Assim, raramente nós vamos lá dizer, seu filhote não é persa, mas, né, Amanda, Júnior, de vez em quando nos chamam e perguntam, né? Então, é assim,
até quando não chama, a gente fica calado, né? Ele sempre está passando realmente a pegar filhote só depois de 4 meses, né? Com todos os exames que os gatinhos responsáveis passam, que é o FIV, FeLV, PKD, vermifugado, com as vacinas tudo em dia. E é isso, gente, assim, gato é tudo de bom, como o Júnior falou, é um animal agora que está crescendo muito a procura, né? Primeiro, se adaptam em pequenos espaços, né? Não vocalizam, né? Então, a tendência as pessoas cada vez morando em locais menores, então, assim, é um excelente pet, né? Então, é o pet do futuro, tem crescido muito a procura por ele, mas assim, gente, tenham consciência, não comprem de fundo de quintal. Procurem saber a procedência do seu filhote, não pegue seu filhote muito novinho, pegue na idade certa, nesses requisitos que eu acabei de falar. É isso aí. Exato. A gente tem essa política da posse responsável tanto aqui no grupo quanto no clube, né? Inclusive a de incentivar a microchipagem desses animais, né? Que muita gente tem dúvida também em relação ao microchip, que acha que é um GPS, que o animal vai sumir e você consegue localizar pelo Google no GPS por um sinal. E na verdade não, né? Também tem essa dúvida da microchipagem. O microchip ele serve para identificar aquele animal, né? É um dispositivinho bem pequeno, quase no tamanho de um grãozinho de arroz, muitas vezes menor, porque agora já tem o nanochip, que é bem pequeno, para animais exóticos, principalmente, utilizam o nanochip para ave, esse tipo de animal, né? Pequeno, e vincular. Então, se passa-se um leitor no animal e aquele microchip tem todo o registro do gato, ele tem o nome do gato, o criador que veio, o nome do proprietário, RG, CPF. Então, ele serve para caso de fuga, de furto. Esse animal, você consiga comprovar que aquele animal é teu. É para isso que serve o microchip, tá? Vincular o animal ao tutor. Ele não é um GPS que vai localizar teu animal, enfim, em algum lugar que ele foi perdido, né? E já existem muitas plataformas de animais perdidos que você pode buscar, né? Caso o teu animal for microchipado e alguém achou e avisou lá, você consegue localizar esse animal por isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para a gente responder. Esses dias me perguntaram no grupo, eu não vou lembrar quem que me fez a pergunta, mas qual era a idade certa para fazer a castração, né? Então, que a veterinária tinha dito que precisaria passar pelo primeiro cio. Então, a gente já viu que o primeiro cio não é necessário acontecer para que o animal seja castrado. Então, a gente consegue castrar animais a partir de 60 dias de vida, né? Esses animais... Oi? Se o veterinário falar isso, troca de veterinário. Na verdade, assim, o problema da medicina veterinária hoje em dia no Brasil é a não atualização. Claro que isso está crescendo, a gente tem uma gama de especialidade muito grande, a gente tem oftalmo, a gente tem cardiologista, a gente tem dermatologista, a gente tem pessoas especializadas só em dermatologia, oncologia, da mesma forma que está acontecendo que acontece já na medicina humana, né, que a pessoa se forma e procura uma especialidade para atuar, a veterinária também está caminhando por esse lado. Então, eu acho que, na verdade, o que falta para a gente ainda em relação à castração pediátrica é a atualização, né? Os médicos veterinários procurarem se atualizar, procurar saber um pouco mais da técnica e investir na sua carreira, né? Para conseguir atender um público maior e não só esperar essa gata entrar no cio, daí de repente ela estava no cio e daí fugiu e pegou cria. Daí já tem que esperar essa gata amamentar para fazer de novo a castração e muitas vezes a gata está amamentando e já está no cio de novo, correndo o risco de emprenhar. Então, o quanto antes a gente fizer essa esterilização, melhor, né?
Tem algumas pessoas que falam, alguns veterinários ainda que falam que causa problema urinário, que diminui o tamanho da espessura da uretra do animal, e tem muitos artigos mesmo que comparam animais que foram castrados depois do primeiro cio, ou então depois de certa idade, no caso dos machos, né? E que isso não é verdade, não tem relação com a diminuição da uretra do macho quando ele é castrado precocemente. Então, o animal que é castrado de forma precoce não vai interferir na questão do trato urinário desse animal, né? A gente tem gatos de clientes nossos aqui com 5, 6 anos e que são castrados desde novinho e estão perfeitos e não desenvolveram problema nenhum. Mais um ponto positivo para a castração pediátrica. Alguém tem alguma pergunta mais, gente? Amanda, Daniel, querem colocar alguma coisa? Não, quero falar que a live vai ficar disponível lá no grupo. E caso surja alguma dúvida, deixem lá, a gente vai respondendo aos poucos. Isso, e deixem sugestões também de assuntos que vocês desejam que a gente fale, para a gente tentar estar suprindo essa demanda de vocês de uma forma mais interativa e não só pelos comentários lá nas postagens. Então, quem tiver sugestão de live ou dúvida sobre algum assunto, né, deixe os comentários aí que a gente vai tentando criar um conteúdo e fazendo mais esse tipo de conexão com vocês, que eu acho que é bem bacana e fica uma forma mais orgânica da gente se conhecer também. Tá bom? Então, acho que é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e cuidem dos gatinhos de vocês como se fossem filhos.